Boa noite. Boa noite. Temer vem a São Paulo para passar por novos exames médicos. Anteontem, o presidente se internou em Brasília para tratamento no sistema urinário. Raquel Dodge quer manter inquérito sobre Temer e o decreto dos portos. A procuradora-geral rejeitou o recurso da defesa do presidente. Dilma depõe a Sérgio Moro como testemunha de defesa de Aldemir Bendini. O ex-presidente da Petrobras é acusado de receber propinas da Odebrecht. A advogado delator conta como o dinheiro da corrupção chegava a Gleisi Hoffmann e diz que levou R$1 milhão para a senadora, atual presidente do PT. O prefeito João Dória demite o principal assessor do vice, Bruno Covas. O confronto envolve a limpeza da cidade e o fechamento de um shopping popular. Governo espanhol reage ao avanço separatista na Catalunha. Líderes políticos da região de Barcelona são afastados e novas eleições convocadas. O Jornal da Gazeta está no ar. Em depoimento à Justiça, como testemunha, a ex-presidente Dilma disse que a relação com a Odebrecht era pautada pela importância do grupo. Dilma prestou depoimento como testemunha de defesa do ex-presidente da Petrobras. Aldemir Bendini é réu na ação penal, acusado de receber R$3 milhões de propina da Odebrecht. Ele foi nomeado por Dilma para o comando da estatal em fevereiro de 2015, no lugar de Graça Foster, com a missão de acabar com a corrupção na empresa. Antes foi presidente do Banco do Brasil. A Moro, a petista, falou sobre a nomeação de Bendini para a Petrobras. Escolhi o doutor Bendini e o doutor Ivan pelo desempenho que tinham tido diante do Banco do Brasil, que era, de fato, um elemento, para mim, bastante valioso. No depoimento, que durou cerca de 30 minutos, Dilma justificou a boa relação do governo com a Odebrecht. Segundo ela, isso se deu pela importância do grupo para a economia nacional. A petista negou que as tratativas ocorressem em função de financiamentos de campanha do PT. Muitas vezes a gente concordava com os rumos propostos pelo grupo Odebrecht. E é público e notório que muitas vezes também nós discordávamos. Agora, tínhamos uma relação de grande interesse, não porque eles contribuíssem ou não para a campanha, mas pela importância que o grupo tinha, e acredito que ainda tem, na economia brasileira. Aldemir Bendini está preso no Paraná desde julho. Em delação, o ex-presidente da Odebrecht, Marcelo Odebrecht, afirmou que pagou propina sobre operações de refinanciamento do Banco do Brasil com receio de retaliações de Bendini. Dilma negou conhecimento em qualquer tratativa ilícita entre Bendini e a empreiteira. O doutor Bendini era interlocutor da presidência da República como diretor-presidente do Banco do Brasil. Qualquer outra especificação é, no mínimo, extemporânea. Após críticas, o prefeito de São Paulo demite aliado do vice, Bruno Covas. É o 5º secretário a deixar o governo em 10 meses da gestão Dória. Buracos nas ruas, menos lixo recolhido. Calçadas sem varrição nem reparos. Serviços que têm deixado a desejar. As críticas às ações da zeladoria da prefeitura, uma das bandeiras da gestão Dória, teriam colaborado para a demissão do responsável pelo setor. Fábio Lepic era o secretário adjunto das prefeituras regionais. O titular da pasta é o vice-prefeito Bruno Covas, que voltou ao trabalho nesta semana, depois de 12 dias na Europa. A saída agora do auxiliar de confiança do vice-prefeito pode sinalizar uma crise entre Dória e Covas, que é apontado como uma liderança próxima do governador Geraldo Alckmin. Dória e Alckmin disputam nos bastidores a vaga do PSDB para concorrer à presidência da República. Preocupado com o índice de aprovação que está em queda, o prefeito já tinha reunido a equipe das regionais para tentar melhorar o serviço. Mas o que também teria pesado contra o adjunto foi uma série de desentendimentos com outros secretários. Um desses atritos envolve o shopping 25 de março aqui na região central, que foi lacrado no mês passado durante uma operação de combate à pirataria em conjunto com a Receita Federal. Imagens gravadas durante a ação mostram que num depósito clandestino no prédio estavam escondidos mais de 5.000 pares de tênis falsificados.
No total, mais de 800 toneladas de mercadorias ilegais foram apreendidas. O secretário de Justiça, Anderson Pomini, defende a reabertura do shopping por meio de um acordo envolvendo a Prefeitura, os lojistas e o Ministério Público, para conservar os empregos. Lepic, que numa reunião substituía Bruno Covas, foi contra. Defendeu a cassação do alvará do shopping e rebateu Pomini, um dos secretários mais próximos a Dória. A operação que lacrou o empreendimento foi coordenada pela pasta de Bruno Covas. A Prefeitura de São Paulo pretende imunizar contra a febre amarela 95% da população na Zona Norte em até 2 meses. Para isso, todos os 91 postos da região devem aplicar a vacina. Por enquanto, 37 prestam atendimento aos moradores próximos aos parques. A primeira etapa da campanha é imunizar as pessoas que residem até 500 metros no entorno do Parque do Horto. A segunda fase, que ainda não tem previsão para começar, será estender para 1.000 metros do parque, e a terceira fase será atender toda a Zona Norte com mais 54 UBS em operação, totalizando 91 nos próximos 2 meses. Desde o dia 9 de outubro foram encontradas 16 carcaças de macacos, sendo 6 só da Zona Norte. Porém, apenas um macaco do tipo bugio, encontrado no Parque Estadual do Horto, foi confirmado com o vírus da febre amarela. Os macacos não são os transmissores do vírus, e sim hospedeiros da forma silvestre da doença, transmitido por 2 espécies de mosquitos. Já em relação à febre amarela urbana, cujo transmissor é o Aedes aegypti, não houve nenhum caso na capital. O chamado fumacê será uma das medidas que a Prefeitura adotará na região. A Prefeitura de São Paulo suspendeu por tempo indeterminado a visitação de 13 parques municipais, todos localizados na Zona Norte. A intenção é formar uma faixa de proteção da região de mata, só isso. As pessoas não estão em risco. Você vai ver a seguir, o governo arrecada 6 bilhões de reais com o leilão do pré-sal. Presidente publica vídeo e comemora o resultado. Temer fará exames médicos em São Paulo depois de internação em Brasília. Ex-presidente Dilma presta depoimento à Justiça como testemunha do ex-presidente do Banco do Brasil e da Petrobras, Aldemir Bendini. Primeiro-ministro da Espanha destitui o governo provincial da Catalunha, dissolve o parlamento e marca eleições para dezembro. E você vai conhecer a história de Salvador Neves, dono da banca de jornal mais antiga da cidade. Até já! A Polícia Militar do Rio de Janeiro fez buscas para encontrar os homens que mataram Luiz Gustavo Teixeira, comandante de um batalhão da PM, enterrado hoje. Em outra operação envolvendo as Forças Armadas, 7 criminosos morreram em confronto e outros 20 traficantes foram presos. Essa é a 7ª ação da Segurança Nacional no Rio. 300 policiais militares estão procurando os criminosos que atiraram no carro em que o coronel Teixeira estava. Hoje de manhã, a polícia identificou um dos autores, Mateus do Espírito Santo Severiano, de 22 anos. 9 pessoas foram presas nessa ação. Em outra operação, cerca de 1.700 homens, entre soldados das Forças Armadas, policiais militares e civis, foram recebidos a tiros na madrugada no complexo de favelas de São Carlos, na região central do Rio. Ao todo, mais de 150 pessoas foram detidas. Dos 20 traficantes presos, 4 eram diretamente ligados a NEM, o chefe do tráfico na Rocinha, envolvido em disputas pelo território com outro líder do crime organizado, o Rogério 157. Segundo as Forças Armadas, uma grande quantidade de drogas e 26 fuzis e outras armas foram apreendidas. O Superior Tribunal de Justiça negou o recurso e o ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, do PMDB, vai mesmo ser transferido para Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. A ministra Maria Tereza de Assis Moura, do STJ, negou o pedido da defesa de Cabral para mantê-lo na penitenciária em Benfica, na zona norte do Rio, onde ele está preso. Cabral é acusado de chefiar uma organização criminosa que saqueou o estado do Rio. Ele é réu em 16 ações penais. Na Lava Jato, já foi condenado em 3 processos, 2 no Rio e 1 em Curitiba. Acumuladas as penas, já chegam a 72 anos de prisão. A transferência de Cabral foi solicitada pelo Ministério Público e acatada pelo juiz Marcelo Bretas. Segundo os procuradores, na cadeia no Rio, Cabral estaria recebendo informações privilegiadas. Em depoimento no começo da semana, chegou a dizer ao juiz Bretas que ele deveria conhecer sobre joias, já que a família dele tem negócios com bijuterias.
O magistrado rebateu e disse que a declaração é o tipo da coisa que pode ser entendida como ameaça velada. Segundo o Ministério da Justiça, por segurança, a data da transferência não será informada. Em Campo Grande, a rotina de Cabral deve ser mais rígida. No Presídio Federal, ele será monitorado 24 horas por dia. As visitas são restritas, só ocorrem uma vez por semana, com um tempo limitado a 3 horas. O presídio de Campo Grande foi escolhido para receber o ex-governador Sérgio Cabral por ter o menor número de presos do Rio de Janeiro. A maioria dos internos é de São Paulo, muitos ligados ao PCC. Vídeo da Polícia Federal mostra delator que teria transportado propina destinada à senadora Gleisi Hoffmann, do PT, percorrendo o trajeto de todos os pagamentos feitos ao empresário Ernesto Gugler. O material foi divulgado pela revista Veja. No vídeo, o delator, o advogado Antônio Carlos Perutini, segue pelas ruas de Curitiba ao lado de um investigador da Polícia Federal. Perutini vai a 4 endereços onde diz ter entregado 4 pacotes de R$250 mil cada ao empresário Ernesto Gugler, amigo da senadora Gleisi Hoffmann. Geralmente ele conferia o dinheiro. Então, ele vinha em maço, ele vinha em maço quadrado, né? Aí ele contava as cabeças e... Tá. Aí eu cheguei aqui, procurei por ele, ele já me conduziu naquela porta ali. Conduziu o senhor nessa porta aqui? Nessa porta aqui. Dentro da administração lá, o senhor conversou com ele por quanto tempo? Com ele, não mais que 10 minutos, 12 minutos. Você ofereceu algum café, alguma coisa? Sim, conversamos e tal, ele olhou, ele abriu o pacote, ele contou as cabeças do dinheiro. E daí falou, mas é só isso e tal, né? Não, eu só sou o portador. Nesse dia eu lembro de uma conversa que eu tive com ele. Eu perguntei para ele, e como que está a campanha da senadora? Daí, tranquilo, já está eleito. A defesa da senadora Gleisi Hoffmann afirma que o vídeo foi produzido há mais de um ano por um controvertido investigado da Lava Jato e diz que o material já foi desautorizado por testemunhas e outros pretensos colaboradores. Segundo os advogados de Gleisi e Perutini, não é confrontado sobre os aspectos centrais a respeito da falsa narrativa que embasou o acordo de delação dele. O delator Lúcio Funaro, acusado de ser o operador do ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, em esquemas de corrupção, prestou depoimento hoje na 10ª Vara Federal de Brasília. Ele falou no processo que investiga desvios de dinheiro do Fundo de Investimentos do FGTS da Caixa Econômica Federal. O depoimento de Funaro foi logo depois do ex-vice-presidente da Caixa, Fábio Cleto, que começou ontem a prestar esclarecimentos à Justiça. No depoimento, Funaro admitiu que recebeu propina de vários esquemas de financiamento por meio da Caixa, além de outros projetos como Porto Maravilha, no Rio de Janeiro. As audiências foram acompanhadas por Eduardo Cunha e também pelo ex-ministro do Turismo, Henrique Alves, preso no Rio Grande do Norte. Todos são réus no processo que investiga desvios na Caixa. O governo classificou como excelente o leilão do pré-sal no Rio de Janeiro, que arrecadou mais de 6 bilhões de reais e vendeu 75% da área oferecida. Os valores foram até 674% acima do lance mínimo. A Petrobras, que até então era operadora exclusiva do pré-sal, levou 3 dos 8 blocos ofertados. No regime de partilha, vence a disputa quem oferece a maior parcela de petróleo ou gás excedente para a União. O excedente corresponde ao volume de produção após descontar investimentos e custos de exploração. A Petrobras aceitou ceder até 80% desta produção para a União. Outros 3 blocos ficaram com empresas estrangeiras. De acordo com a Agência Nacional de Petróleo, a ANP, os investimentos previstos nas áreas vendidas somam 760 milhões de reais. À tarde, o presidente Michel Temer, em vídeo divulgado nas redes sociais, comemorou o resultado do leilão. É com muito entusiasmo e tendo em mente os benefícios concretos à população que estamos impulsionando o crescimento, a renda e o emprego no Brasil. O presidente vai fazer exames em São Paulo no Hospital Sírio-Libanês. Ele foi internado na última quarta-feira no Hospital do Exército, em Brasília, por causa de uma obstrução na bexiga.
A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, rejeitou o recurso da defesa do presidente Michel Temer e pediu a continuidade do inquérito do decreto dos portos no Supremo Tribunal Federal. Na manifestação encaminhada ontem ao relator do inquérito, o ministro Luiz Roberto Barroso, Dodge destacou que não foram concluídas as apurações do inquérito e que há pendências a cumprir. O presidente é investigado sob suspeita de corrupção passiva e lavagem de dinheiro na edição de um decreto este ano que mudou as regras do sistema portuário, prorrogou os contratos de concessão e arrendamento, o que era defendido pela empresa Rodrimar. Esta semana, Barroso determinou que a Polícia Federal formule as perguntas para o presidente, que já avisou que vai respondê-las por escrito. As eleições do ano que vem no Brasil devem ser as mais informatizadas de todos os tempos. Com menos dinheiro de doações, eleitores cada vez mais ligados às redes sociais, os candidatos se preparam para a batalha virtual. Nesse cenário, empresas que trabalham com inteligência artificial ganham destaque. No entanto, a atuação dos robôs na disseminação de notícias falsas também já preocupa os especialistas. Há 4 anos, a Stiling desenvolve uma tecnologia de inteligência artificial para análises do comportamento das pessoas nas redes sociais. O programa consegue segmentar públicos e indicar tendências. Sem dúvida alguma, o cenário de eleições de 2018 tem as redes sociais como um elemento importantíssimo para os profissionais que vão gerir, né, as campanhas. Graças à reforma política, será possível pela primeira vez que partidos, coligações ou candidatos impulsionem publicações nas redes sociais. E isso significa que a propaganda será direcionada a públicos específicos. Para conhecê-los com profundidade, o marqueteiro André Torreta associou a empresa Ponte Estratégia à Cambridge Analytica, multinacional britânica que ficou conhecida após comandar a campanha digital de Donald Trump nas eleições dos Estados Unidos. Eles conseguiram fazer uma segmentação olhando o psicográfico das pessoas, o perfil psicográfico. Na verdade, a fama é pela vitória, sim, mas por esta metodologia aplicada. As duas empresas dizem que já trabalham para pré-candidatos, mas não revelam quem são e qual cargo almejam. No radar de todo mundo que trabalha e discute as eleições do ano que vem estão os bots, que vêm da palavra em inglês robots. São os famosos e temidos robôs virtuais. Softwares que, entre outras aplicações, se fazem passar por seres humanos e controlam um grande número de contas nas redes sociais. E eles estão entre nós. Uma pesquisa feita por uma empresa especializada em segurança digital aponta que no Brasil há um bot para cada 24 pessoas conectadas na internet. Quase 40% da população total de bots da América Latina estão no nosso país. O usuário tem que ficar mais atento ao conteúdo que ele lê, de onde que veio, né? Se isso vem de alguma fonte legítima e ele mesmo tentar filtrar o que ele está lendo. O assunto não é novo. O Facebook admitiu que anúncios com notícias falsas foram publicados na rede durante as eleições dos Estados Unidos e teriam colaborado com a vitória de Donald Trump. Algumas dessas postagens foram controladas por robôs na Rússia. Pesquisa da Fundação Getúlio Vargas analisou postagens do Twitter nas eleições brasileiras em 2014 e constatou a presença de robôs em 11% delas. No seu perfil, o criador do Facebook, Mark Zuckerberg, anunciou medidas que vão criar um novo padrão de transparência em anúncios políticos online. No Brasil, não há legislação específica sobre a atuação dos robôs, que podem ser usados para provocar e influenciar a opinião pública em debates sobre determinados assuntos ou para espalhar boatos e notícias falsas. Eu vejo que é um perigo. Se você, há poucos dias da campanha, consegue uma peça que publicitariamente tem um impacto muito grande, ela pode definir a eleição, sendo um fake news. O Tribunal Superior Eleitoral e o Ministério da Defesa criaram um grupo de trabalho para analisar o combate a crimes cibernéticos, em que o Exército pode atuar no monitoramento das fake news, os boatos disseminados nas redes sociais com potencial de influenciar as eleições.
O assunto foi discutido esta semana numa reunião entre o presidente do TSE, o ministro Gilmar Mendes, e os ministros da Defesa, Raul Jungmann, do Gabinete de Segurança Institucional, o general Sérgio Ettigoyen, e da Justiça, Torquato Jardim. Um dia depois de um bate-boca com o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, o também ministro do Supremo, Luiz Roberto Barroso, reconheceu hoje que se exaltou. Gilmar Mendes não se manifestou diretamente sobre a discussão, mas alfinetou o colega. Os ministros discutiram ontem durante sessão no plenário do Supremo Tribunal Federal. Vossa Excelência, quando chegou aqui, soltou Zé Dirceu. Porque recebeu indulto do presidente da República. Não. Vossa Excelência julgou os embargos infringentes. Absolutamente é mentira. Vossa Excelência dizia que é mentira. Aliás, Vossa Excelência normalmente não trabalha com a verdade. Vossa Excelência fica destilando ódio o tempo inteiro. Não julga, não fala coisas racionais, articuladas. Não transfira para mim esta parceria que Vossa Excelência tem com a leniência em relação à criminalidade do colarinho branco. Segundo o jornal o Globo, hoje, durante uma aula na Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde leciona, Barroso disse que a exaltação não é a melhor forma de se expressar e que, mesmo que às vezes seja necessário, é possível passar da linha, e completou que não passou, mas quase. Já o ministro Gilmar Mendes, mesmo não falando diretamente sobre o caso, comentou durante uma palestra no Instituto Brasiliense de Direito Público duas ações que tramitaram no Supremo, uma sobre a vaquejada e outra sobre a prisão preventiva de acusados da prática de aborto, criticando as decisões tomadas pelo STF. Nos dois julgamentos, o voto do ministro Luiz Roberto Barroso garantiu a maioria. Na análise da vaquejada, Gilmar votou de forma diferente do colega, a favor desse tipo de evento. Já o julgamento que abriu brecha para permitir o aborto até o 3º mês de gravidez ocorreu na primeira turma do STF, da qual Gilmar não faz parte, mas ele se posicionou publicamente contra a decisão. Vamos ao comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Ele fala sobre a discussão entre os ministros do Supremo. A última sessão do Supremo Tribunal Federal terminou num arranca-rabo. De um lado, Luiz Roberto Barroso, do outro, Gilmar Mendes. No ápice da toga justa, Barroso acusou Gilmar de ser leniente com os corruptos de colarinho branco. Esse episódio foi a radicalização do clima de churrasco na laje que se instalou na Suprema Corte Brasileira. Quem paga a picanha é você, por isso convém prestar atenção. O Supremo está organizado em duas turmas de 5 ministros. Em tese, isso deveria desafogar o plenário do tribunal. O problema é que as duas turmas começaram a tomar decisões divergentes sobre temas análogos. O pano de fundo das controvérsias é a Operação Lava Jato. A música que toca na segunda turma do Supremo é o pagode da cela vazia. Ali, Gilmar Mendes, Dias Toffoli e Ricardo Lewandowski se juntaram para fazer de Edson Fachin, o relator da Lava Jato, um ministro minoritário. Na primeira turma, Luiz Barroso, Rosa Weber e Luiz Fux rodam o pagode da linha dura. Quando a picanha passa do ponto, o espeto vai ao plenário do Supremo. No último embate, ganhou Aécio Neves. O próximo embate envolverá as prisões em segunda instância. Uma turma quer adiar a cadeia de poderosos como Lula. A outra quer consolidar a jurisprudência anti-impunidade. A tensão que descambou para o bate-boca entre Barroso e Gilmar faz exalar da Suprema Laje um insuportável cheiro de queimado. Boa noite. E daqui a pouco, Maria Lídia Flandoli entrevista o deputado federal pelo PCdoB, Orlando Silva, sobre a crise política e as eleições no ano que vem. A nossa semana vai terminando instável para o paulistano. A meteorologia mantém o alerta de temporais em todo o estado de São Paulo. Mas mesmo com a chuva, o fim de semana vai ser de calor por aqui. Mariana Armentano traz pra gente os detalhes da previsão do tempo. Boa parte do Brasil vai ter um fim de semana de chuvas e a praia só está garantida no litoral nordestino. O tempo também abre no sul do Brasil, já que a frente fria avança agora sobre o sudeste e organiza instabilidades pelo interior do país. As chuvas mais volumosas são esperadas principalmente entre o norte do Paraná, toda a região centro-oeste, oeste de São Paulo e de Minas Gerais. E o tempo fica bem abafado. Vamos ver as temperaturas?
Em Curitiba, mínima de 16 e máxima de 28 graus. Em Campo Grande, chega a fazer até 31 graus. Em Brasília, 28. E na capital baiana, Salvador, muito sol, nada de chuva e máxima de 30 graus. Para São Paulo, fica mantida a previsão de chuvas em todo o estado, com risco até de temporais. Áreas de instabilidade e a passagem de uma frente fria pela costa favorecem a formação de nuvens carregadas sobre todas as regiões paulistas. No centro-oeste e no norte, chove a qualquer hora do dia. Nas demais áreas do estado, inclusive aqui na capital, o sol aparece, o tempo fica abafado e a partir da tarde as nuvens ficam mais carregadas e chove. A máxima deve ficar em torno dos 29 graus em Franca, dos 30 graus em Ribeirão Preto e em Barretos e dos 31 graus em São José do Rio Preto. No litoral, quem quiser aproveitar a praia e não se importar com a chuva, vai pegar temperaturas na casa dos 31 graus em Santos e dos 30 graus em Caraguatatuba. Para a região metropolitana, a previsão também é de sol e chuvas só a partir da tarde. Para essa próxima madrugada, teremos mínima de 19 e máxima amanhã de 30 graus. No domingo, a máxima cai para 27 graus e a semana começa mais fresquinha, com termômetros entre 18 e 26 graus na segunda-feira. Se você precisa de alguma informação sobre o entorno do viaduto 9 de julho, ali no centro da capital paulista, é só perguntar na banca do Seu Salvador. Há quase meio século, o imigrante português vende jornais e ajuda quem precisa se localizar ali na região. Salvador Neves é um personagem que é cara de São Paulo. De chapéu de feltro e uniforme azul, todos os dias, sem erro, Seu Salvador chega para trabalhar. Faz quase 46 anos que ele está no mesmo ponto, na altura do número 200, no viaduto 9 de julho, no centro da cidade. O movimento já não é mais o mesmo de tempos antigos. A pilha de jornais à venda encolheu. As revistas, ele diz que estão caras demais. O que mais sai são produtos de conveniência, como cabos de celular e doces. Diz que se vivesse de dar informações, já estaria rico. Tem vezes que é umas 300 informações e eu conheço tudo por aqui. Eu conheço o centro como ninguém, a Bela Vista e tudo. Aos 81 anos de idade, Seu Salvador acredita que é o jornaleiro mais velho ainda em atividade aqui em São Paulo. Com tanta experiência e tantos anos vividos em meio às publicações, não faltam boas histórias. Salvador é português, chegou em São Paulo em 1957, aos 21 anos, e logo encontrou emprego em uma banca do centro. Só que o estabelecimento era bem diferente. Ele é o rapaz de boina na foto. Os jornais ficavam expostos em uma mesa suspensa por cavaletes e vendiam como água. Fazia fila. Eu sentava no pacote da Gazeta e eu distribuía e eles era só recebia. Vinha um caminhão e descarregava pacotes dessa altura assim. Acho que eram umas 500, 600 ou mais. Com um bom pé de meia, virou patrão. Comprou 2 bancas no mesmo viaduto. A dele é a mais antiga. Em frente ao bar Estadão fica a do filho. Está há tanto tempo no mesmo ponto que virou até notícia, matéria-prima para os jornais que vende. Mas agora anda meio preocupado. A banca, grande demais para a calçada, terá que ser transferida para outro endereço, por decisão da Prefeitura de São Paulo. Ele até se emociona ao falar da mudança, mas sabe que nunca é tarde para recomeçar. Foi aqui que fiz a minha vida. Aqui que tive os meus filhos, criei a minha mulher, tudo. Representa tudo. O primeiro-ministro espanhol Mariano Rajoy destituiu o governo provincial da Catalunha, dissolveu o parlamento e marcou eleições regionais para 21 de dezembro. A intervenção na Catalunha foi anunciada no fim da tarde por Rajoy. A retirada do líder catalão já era esperada depois que o Senado espanhol determinou a suspensão da autonomia da região hoje cedo. Rajoy reforçou que a ação do governo central da Espanha não é assumir o controle sobre a região indefinidamente, mas minimizar os impactos econômicos, sociais e políticos na região, mergulhada em suas disputas independentistas. Além disso, o Ministério Público espanhol já anunciou que vai acusar os líderes do movimento separatista de traição, crime com pena prevista de 30 anos de prisão. E agora vamos ao comentário de política internacional com João Batista Natali.
Então caiu o governo separatista da Catalunha e teremos eleições em dezembro, convocadas pelo governo central de Madrid. Nada é simples quando se fala de relações entre a Espanha e a Catalunha. A deposição de Carles Puigdemont foi precedida de um gesto quixotesco, uma declaração de independência. Ele não fez isso empurrado pelo suposto clamor popular. Puigdemont enfrentou ontem uma divisão profunda entre os separatistas. Ele queria apenas antecipar as eleições catalãs para tentar ganhar fôlego e ter uma certa legitimidade. Mas 2 partidos separatistas de esquerda bombardearam essa ideia. Puigdemont tinha então só uma alternativa para reunificar suas tropas. Mas ao declarar a independência, ele colocou a cabeça dentro da boca do Leão de Madrid. O Senado espanhol autorizou o governo a desencadear a intervenção em Barcelona. Nessa trombada entre a Espanha e a Catalunha, só um dos lados vai ganhar, e será o lado da unidade espanhola. São 3 as razões para isso. A primeira está no fato dos catalães serem favoráveis à independência e eles estão em minoria, na base de 40% contra 50%. As eleições regionais antecipadas agora por Madrid serão uma prova dos 9. A segunda razão é econômica. Ao brincar com a ideia de independência, os separatistas já provocaram a fuga de 1.500 empresas. Os catalães não são burros, ou continuam a ser a província mais rica da Espanha, ou tomam a opção pela pobreza, sem nenhum apoio internacional. A União Europeia não aceitaria uma Catalunha independente. A terceira e última razão é jurídica e militar. Nenhuma corte superior espanhola permitiria a independência catalã. E a Catalunha não tem exército, ela não faz parte da OTAN, que é a aliança dos europeus com os Estados Unidos. Se a minoria para a independência partir para o confronto, em algumas horas ela vai levar a pior. Em resumo, eu repito, o separatismo pode ser até uma ideia simpática, mas já é uma causa perdida. É assim que o mundo gira. Boa noite. Agora as notícias do esporte com Estela Gontijo e Celso Cardoso. Depois do esporte, Maria Lídia entrevista o deputado federal Orlando Silva, do PCdoB. Fim de semana de rodada decisiva pelo Campeonato Brasileiro de Futebol, com direito a clássico paulista, né, Celso? Muitas emoções. Pois é, Estela, trata-se do clássico Sansão, no Pacaembu, com um mando do São Paulo contra o Santos. O jogo vale briga pelo título e briga para fugir do rebaixamento. Tem também Corinthians lutando para manter vantagem no Brasileiro e o Palmeiras só joga segunda-feira. Faltando apenas 8 rodadas para o fim do Campeonato Brasileiro, cada partida é importantíssima para o objetivo dos times na tabela do torneio. Com a 31ª rodada, é claro, a situação não será diferente. No sábado, São Paulo e Santos fazem o clássico Sansão no Pacaembu, às 5 da tarde. O Peixe, que vem de vitória contra o Atlético Goianiense na última rodada, está em terceiro no campeonato, com os mesmos 53 pontos do Palmeiras. Jogando dentro do Pacaembu, o time da Baixada sustenta uma invencibilidade de 25 partidas, não perde desde abril de 2014. Caso vença o clássico de amanhã, o time de Levir Coupe dormirá em segundo na tabela, a apenas 3 pontos do líder Corinthians. O tricolor ainda não está completamente livre do perigo do rebaixamento para a Série B. No entanto, o time de Dorival Júnior respira mais aliviado depois da importante vitória contra o Flamengo no último domingo. O São Paulo tem 37 pontos somados e está em 14º lugar, a 4 pontos da zona do rebaixamento. Mesmo se for derrotado no clássico contra o Santos, o tricolor não pode voltar ao Z4 nesta rodada. No domingo, às 5 da tarde, é hora do líder Corinthians entrar em campo contra a Ponte Preta no Moisés Lucarelli. Com 59 pontos, o Timão segue líder isolado, mas os recentes maus resultados e o embalo dos adversários ligaram um sinal de alerta no time alvinegro. Com 8 jogadores pendurados e a uma rodada do clássico contra o Palmeiras, a partida é crucial para o Timão afastar a má fase e voltar a deslanchar na tabela. Celso, rodada decisiva aí para o campeonato, qual a sua opinião? Bom, fica muito a expectativa, claro, Santos e São Paulo chama a atenção justamente porque o São Paulo está lutando para não cair e o Santos, imagine, pode ficar a 3 pontos do Corinthians em caso de vitória. É a menor margem desde a 10ª rodada do Campeonato Brasileiro.
É muito tempo. E que a diferença com o Corinthians sempre foi muito grande. E em relação a Corinthians e Ponte Preta, esse jogo também pode ser crucial para o campeonato no domingo. Porque se o Corinthians vencer, mantém a diferença, está tudo certo. Agora, se o Corinthians perder, coloca o Santos na briga ali, né? E coloca o Palmeiras na briga. Que aí o Palmeiras entra em campo na segunda-feira, se ganhar do Cruzeiro, pode chegar no Clássico no outro final de semana. E se vencer o Corinthians, será Agora, o novo líder do campeonato. Quem você acha que joga mais pressionado? O São Paulo, porque está com risco de rebaixamento? Não, é o Corinthians mesmo. Corinthians mesmo? Corinthians mesmo. Tá certo. Vamos falar agora da Justiça da França, que descobriu uma conta bancária em Mônaco com mais de 22 milhões de dólares que podem ser do ex-cartola brasileiro Ricardo Teixeira, né, Celso? Solto no Brasil e vivendo livremente, Ricardo Teixeira é acusado de ter se beneficiado de um esquema de compra de votos para aprovar o Catar como sede da Copa do Mundo de 2002. Segundo o jornal, o estado de São Paulo, a conta no Principado de Mônaco com 71 milhões de reais ou 22 milhões de dólares foi descoberta porque o Banco Paché, onde o dinheiro está depositado, é subsidiário de um banco francês. As suspeitas das autoridades é que a unidade em Mônaco tenha sido usada para lavagem de dinheiro de vários esquemas de corrupção no mundo esportivo. De acordo com os promotores franceses, Ricardo Teixeira teria recebido dinheiro de propina do esquema para eleger o Catar como sede do Mundial de Futebol indiretamente, por meio de um patrocínio milionário de um empresário do país. Ele bancou um amistoso entre Brasil e Argentina, realizado em novembro de 2010, 2 semanas antes da eleição do país como sede do Mundial na FIFA. A empresa que patrocinou o jogo é um fundo de investimentos acusado de fazer pagamentos em todo o mundo para que dirigentes esportivos elegessem o paraíso dos sheiks como sede do Mundial de 2022. Procurado, Ricardo Teixeira não quis se pronunciar sobre as investigações em curso na França. Mais um novo escândalo, né, Celso? Mais um novo escândalo, não é novidade. Dinheiro que estava lá, guardado, né? Uma dessa ninguém descobre, tá tudo certo. Tem muito ainda para ser investigado. Tem o Ricardo Teixeira, tem o Marco Polo Del Nero, o Marinho já está sendo julgado. Enfim, o futebol brasileiro, assim como o país, precisa ser passado a limpo. Tá certo, Celso. Muito obrigada. Uma boa noite para você e um bom fim de semana. É com você, Gamberini. No Brasil, os índices de criminalidade deste ano estão menores em relação ao ano passado. A queda teria relação com a melhora econômica do país e não com novos investimentos em segurança pública. Se tem mais dinheiro circulando, mais gente gastando, tem também mais tráfico de drogas. É o lado B do mercado aquecido. Mas em momentos de crise, aí o foco no mundo do crime muda. E é melhor ficar atento ao celular, tomar cuidado com o carro, porque as chances de ser assaltado crescem. A conclusão é deste sociólogo que, desde 2009, analisou as estatísticas, trimestre por trimestre, de 11 estados brasileiros. Os números confirmaram os ciclos invertidos entre recuperação econômica e incidência de crimes. E é o que a gente começa a ver agora, né, com os dados recentes de recuperação da economia, né? O desemprego começa a melhorar um pouquinho, índice de confiança do consumidor aumentando, PIB dando mostras de recuperação, você já começa a ver, então, em diversos estados do Brasil, essa melhora em alguns indicadores criminais, principalmente indicadores de crime contra o patrimônio. É como se a economia e a criminalidade fossem lados opostos de uma mesma balança. Quando a economia vai bem, caem os índices de furto e roubo. Mas se a economia vai mal, aí o outro lado sobe, o número de crimes contra o patrimônio. E nesse processo todo, como um efeito colateral, outros problemas de violência também aumentam. Quando a situação piora e os crimes aumentam, as pessoas se sentem inseguras. Com as pessoas se sentindo inseguras, em geral aquela arma que ela tinha guardado em casa para autoproteção, ela passa a andar armada, né? Isso aumenta a estatística de homicídio, por exemplo, alguns meses depois. Então, o ciclo econômico afeta as estatísticas criminais de diversas maneiras. O especialista do Fórum Brasileiro de Segurança Pública explica que ninguém vira criminoso da noite para o dia, mas situações críticas de desemprego, por exemplo, podem virar gatilhos. Boa parte dos criminosos não é de criminosos profissionais, né, que cometem crimes o tempo inteiro. São o que a gente chama de criminosos oportunistas, né? Então, ele pode estar trabalhando ora no mercado informal, ora no subemprego, ora cometendo crime, ele oscila.
Outro indicador é que crimes contra o patrimônio, como furto e roubo, não estão ligados à pobreza, e sim à riqueza. São maiores em lugares com mais endinheirados. É o caso de São Paulo e de Brasília, maior renda per capita do país. Mas ao observar tantos números que nem o Ministério da Justiça compilou, o sociólogo chega a uma conclusão. Para além das políticas de segurança pública, né, uma das melhores políticas de segurança que você pode ter é o crescimento econômico, né? O presidente Temer deve chegar daqui a pouco ao Hospital Sírio-Libanês para fazer uma bateria de exames. A repórter Carla Rodeiro está lá e tem os detalhes. Olha, o presidente já decolou de Brasília e deve chegar ao hospital aqui em São Paulo daqui a pouco por volta das 8h30. Temer vem a pedido do médico dele, Roberto Calil Filho, para a retirada de uma sonda da uretra e também vai passar por exames. Na quarta-feira, enquanto a Câmara votava a segunda denúncia contra ele, Temer passou mal por causa de uma obstrução urológica, que é uma dificuldade para urinar. Por isso que foi implantada essa sonda para esvaziar a bexiga. Bem, a previsão é de que ele fique apenas um dia internado. Há um mês, Temer esteve aqui neste mesmo hospital em São Paulo, onde passou por uma bateria de exames de rotina. É com vocês no estúdio. O Tribunal de Contas do município de São Paulo suspendeu o processo de reforma das pontes das marginais Tietê e Pinheiros. A decisão anunciada hoje diz que o projeto da Prefeitura de São Paulo descumpre a Lei Cidade Limpa. Na sexta-feira passada, a Prefeitura publicou no Diário Oficial um chamamento público para empresas que teriam interesse em realizar obras de revitalização nas 32 pontes das duas marginais. Em troca, elas poderiam exibir suas marcas em painéis de LED. A Prefeitura negou irregularidades na proposta e afirmou que vai prestar os esclarecimentos para que o chamamento público possa ser retomado. Vamos agora à entrevista do dia com Maria Lídia. Essa entrevista foi gravada com o deputado federal Orlando Silva, do PCdoB. Entrevisto o deputado federal Orlando Silva, eleito pelo PCdoB de São Paulo e ex-ministro dos esportes nos governos Lula e Dilma. Agradeço muito sua presença aqui, começando com a votação nessa semana da denúncia que envolveu o presidente Temer. O que foi que a Câmara Federal mostrou aos brasileiros naquela votação? Boa noite, Maria Lídia. É um prazer voltar a conversar com vocês. A minha impressão é que o resultado da votação da denúncia contra o presidente Temer mostrou uma Câmara dos Deputados de costas para a sociedade brasileira. Mostrou que os deputados estão pouco se lixando para o que pensa a opinião pública, estão pouco se lixando para a preocupação que a população tem com o combate à corrupção e mostrou que no Brasil tem dois tipos de cidadania. Tem aqueles que devem cumprir a lei e tem o presidente da República, que parece, para os deputados, estar acima da lei. Eu considero que foi uma noite muito triste da Câmara dos Deputados quando arquivou mais essa denúncia. A oposição votou não. E muitos dos que votaram sim argumentavam, justificando o voto, que era pela paz no país, pela continuidade dos avanços dos ganhos na economia, para que não houvesse crise de qualquer espécie. Ao votar não, e muitos ali obstinados no Fora Temer, a oposição corre o risco de ser interpretada como indiferente ao anseio da população por tempos melhores na economia, por mais emprego, pelo resgate de uma vida melhor? Eu creio que não. Por quê? Porque os fins não justificam os meios. O Brasil precisa voltar a crescer economicamente, gerar empregos, ter democracia forte, mas não é a qualquer preço. Não basta apenas o objetivo, é preciso que nós tenhamos a experiência democrática plena, é preciso que se faça o combate à corrupção, é preciso que tenha transparência, é preciso que se cumpra a lei. A oposição não é responsável pelo atoleiro que o Brasil vive. O Brasil está descendo a ladeira abaixo e o governo Temer não tem nenhuma capacidade de dar solução para a crise do Brasil. O governo Temer acabou. O governo Temer chegou ao fundo do poço, ou melhor dizendo, chegou ao fundo do caixa, porque as contas públicas estão sendo sangradas para manter Temer presidente a qualquer custo.
A população tem percepção desse quadro do jeito que o senhor descreve? Porque o que chamou muita atenção foi a ausência dos protestos. Não houve clamor das ruas. O que explica o silêncio das ruas? Eu considero que o Brasil vive uma espécie de desalento. Depois de uma contestação muito forte que o próprio Partido dos Trabalhadores, que é a oposição, que é a esquerda, fez a governos anteriores, e depois de uma frustração que a população viveu com fatos acontecidos nos governos, sobretudo na última fase do governo da presidenta Dilma, sobretudo no campo da economia, que produziu muita frustração, muita desilusão e, sobretudo, as camadas médias ficaram muito irritadas com o governo e que produziu todo aquele movimento de contestação da presidente Dilma. O que se viu é que aquela onda toda, supostamente de combate à corrupção, aquela onda toda produziu um dos governos mais corruptos da história do Brasil. Isso acaba produzindo uma frustração, um desalento, e é isso que imobiliza uma grande parte da população brasileira. Bom, agora falando do seu partido, já deu para medir qual foi o impacto da saída de Aldo Rebelo, do PCdoB, um comunista histórico, uma liderança política de reconhecido cacife eleitoral? Eu perdi um amigo no meu partido, no PCdoB, com a saída do Aldo Rebelo. Aldo Rebelo foi vereador, deputado federal inúmeras vezes, eleito com base na militância do PCdoB. Foi ministro 4 vezes, indicado pelo PCdoB. Foi presidente da Câmara dos Deputados pela legenda do PCdoB. Aldo Rebelo tem virtudes, mas Aldo Rebelo também é fruto do trabalho do PCdoB. Saiu do partido, nós viramos a página, é caminhar para frente, e o Aldo Rebelo continua tendo amigos no PCdoB, como eu considero, e vida que segue. E o PCdoB, faltando menos de um ano para a eleição do ano que vem, já decidiu se vai apoiar Lula do PT ou se vai ter candidato próprio para a presidência da República? Nós temos data marcada para decidir. No próximo dia 17 de novembro, faremos um Congresso Nacional e lá é a hora de decidir quem será o nome do PCdoB para disputar a presidência da República. Quer dizer que vai ter candidato próprio? Eu trabalho com essa perspectiva. Nós temos a Jandira Fegali, nossa deputada do Rio de Janeiro, a Manuela Dávila, nossa deputada do Rio Grande do Sul. Eu próprio fui convidado, consultado pela direção do partido e até lá, 17 de novembro, teremos a oportunidade de decidir o nome do PCdoB para compor a cédula eleitoral, porque eu creio que a eleição em 2018 vai ser bem parecida com a eleição de 1989, em que houve uma pulverização de candidaturas e teremos a oportunidade para mostrar nossas ideias para a retomada do desenvolvimento nacional, fortalecer a democracia e garantir direitos para o nosso povo. Bom, o senhor citou nomes, o seu inclusive. Orlando Silva quer ser o candidato do PCdoB à presidência da República? Quer? Eu me coloquei à disposição da direção do meu partido, porque eu considero que nós estamos vivendo o fim de um ciclo na política brasileira e nada mais justo de que nós possamos debater o país. É necessário nós rompermos, inclusive, com essa polarização radicalizada que nós vivemos desde a eleição de 2014 e é necessário pautar ideias para a retomada da economia, para crescer a economia e garantir direitos e dias melhores para a nossa gente. E eu agradeço muito sua entrevista. Eu que agradeço. Uma boa noite, obrigada. Encontrá-la uma vez mais. Durante depoimento em que foi testemunha de defesa do ex-presidente da Petrobras, Aldemir Bendini, a ex-presidente Dilma disse ao juiz Sérgio Moro que o governo dela tinha preocupação em salvar as empresas da Lava Jato. A petista defendeu a punição de executivos, mas declarou que as instituições são produtos sociais e que elas não podem ser punidas. Neste processo, Bendini é acusado de receber 3 milhões de reais em propina da Odebrecht. Ele nega as acusações. A ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, anunciou hoje que a bandeira tarifária de novembro também vai ser vermelha e em patamar 2. Isso significa que no mês que vem, o valor cobrado das contas de luz vai vir reajustado em R$ 5,00 a cada 100 kWh de energia consumida. A bandeira vermelha patamar 2 já vigorou durante o mês de outubro, mas com um valor menor de R$ 3,50 a cada 100 kWh. O aumento de quase 43% foi aprovado nesta semana pela ANEEL. A justificativa foi a falta de chuvas e a situação delicada dos reservatórios das hidrelétricas, que vem exigindo o uso maior de energia das termoelétricas, que geram eletricidade mais cara.
O Jornal da Gazeta termina aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Mais notícias em nossa edição das 10. Boa noite, bom fim de semana. Boa noite e até segunda. A dupla Mariano e Adriano agita a plateia na festa sertaneja com Padre Alessandro Campos. Hoje, 10h30 da noite.